Olá! Hoje falaremos sobre a oitava semente, a oitava lei da qualidade de vida, a arte de ouvir, a arte de dialogar. As duas artes se complementam. Quem não aprende a ouvir, jamais saberá dialogar. Quem não aprende a falar de si mesmo, jamais será um bom ouvinte. Infelizmente, as famílias modernas vivem na mesma casa, comem da mesma refeição, mas não se desfrutam, não se conhecem. Neste capítulo é registrado algumas dicas para que as famílias venham se encontrar novamente, perdidas dentro da mesma casa. Quem deseja cultivar o amor precisa ter coragem para fazer pelo menos 4 perguntas importantes durante toda a vida da pessoa que ama. Quando eu te decepcionei? Que comportamentos meus o aborrecem? O que devo fazer para torná-lo mais feliz? Como posso ser um amigo melhor? Dr. Augusto Cury compara a personalidade humana com uma grande casa e muitos casais vivem anos juntos, mas só conhecem a sala de estar do cônjuge. Muitos pais vivem com os filhos, procuram dar coisas boas a eles, são bons pais, mas pais inesquecíveis penetram o solo das emoções dos seus filhos e lhe dão muito mais do que coisas materiais, eles se dão aos seus filhos. Não tem medo de falar das suas dores, dos seus erros, das suas angústias, das dificuldades. No relacionamento conjugal é muito importante o ingrediente da amizade. Brinquem juntos, riam, ria de si mesmo, ria do outro, se divirtam juntos, surpreenda, liberte a criatividade. Os relacionamentos conjugais hoje andam tão engessados que às vezes um casal tão bonito que começa um relacionamento com juras de amor eterno, o relacionamento vai se desgastando porque vai ficando engessado. Eu me lembro, falando sobre isso, de uma história muito antiga, não sei se é real ou não, mas nos traz uma lição e aplica o conceito dessa lei da qualidade de vida. Existia uma mulher que estava tão chateada com seu marido, já o amor tinha acabado, e ela chega para a mãe e diz assim: olha, eu quero matar meu marido. E a mãe se torna cúmplice daquele assassinato. A mãe oferece a ela um pozinho de veneno e diz a ela assim: olha, filha, ninguém nunca vai desconfiar de você. Todos os dias você joga na comida dele um pouquinho desse pó e ele vai adoecer até chegar à morte. A moça ficou muito feliz porque era o que ela queria: matar o marido e acabar com aquele sofrimento que ela estava vivendo. Mas a mãe disse assim: porém, você terá que fazer as pazes com ele, tratá-lo muito bem, dialogar com ele todos os dias. Ela achou estranho. A mãe disse: olha, para que ninguém desconfie que foi você, para que ninguém desconfie que tem alguma coisa errada. Então a moça topou aquele desafio. Passou a tratar o marido muito bem, começou a conversar, eles riam juntos. E ao passar um mês, que era a data que a mãe disse que ele começaria a passar mal, ela correu na mãe e falou: mãe, eu não quero mais que ele morra, porque eu me apaixonei novamente e eu quero meu marido comigo. Então a mãe disse assim: olha, filha, era só um pó de arroz. O veneno, na verdade, estava dentro de você. E durante esse mês você eliminou o veneno. Vocês podem ser felizes novamente. Hoje existe um caos instaurado nas famílias e nas escolas. Os pais e professores se perderam no relacionamento com os jovens. Quantas pessoas sofrendo porque não conseguem se comunicar com filhos, com alunos. Não é difícil encontrar um professor frustrado por não conseguir alcançar seus alunos. Um excesso de trabalho, excesso de informações, muita tecnologia, mas estamos falhando nos relacionamentos humanos. Não seja um educador que critica o erro dos jovens, que aponta a ansiedade deles, que faz prolongados discursos
de que eles não valorizam, que não conhecem o quanto você se desgasta por eles. Pais e professores no mundo todo fazem isso, mas não tem resultados. Faça a diferença. Recorde-se do fenômeno RAM, registro automático da memória. É preciso registrar uma excelente imagem no seu interior para que você possa educá-los. Encante seus filhos e os seus alunos diariamente. Diga coisas que você nunca disse. Elogie mais, critique menos. Exalte cada pequeno gesto afetivo e inteligente deles. Pergunte sobre os seus sonhos, sobre os seus medos. Dessa forma você conseguirá alcançar seu coração e desenvolver a arte do diálogo. Elogie mais, critique menos, exalte cada pequeno gesto, pergunte sobre os sonhos, sobre os medos daquela pessoa que você está educando, e assim você evitará suicídios, traumas, frustrações e encontrará um caminho de muito prazer no relacionamento. Nunca critique antes de valorizar. Muitas vezes na minha vida eu errei fazendo isso. Primeiro eu criticava e nesse momento a gente perde o direito de ser ouvido. Muitas vezes eu critiquei meus filhos, os meus alunos, mas eu aprendi que o elogio nos faz ganhar o direito de ser ouvido. Observe na pessoa alguma coisa realmente real sobre ele e elogie primeiro, escute primeiro e depois então você pode falar. E ao fazer assim, você ganhará o direito de ser ouvida por esse jovem. Sua imagem ficará registrada de forma positiva na memória e dessa forma os seus conselhos terão um valor maior. Durante muitos anos, os líderes acreditaram que não poderiam revelar fraquezas. É muito comum vermos padres, pastores, rabinos, líderes em empresas não revelar suas fraquezas aos seus liderados, guardar suas angústias, se martirizar. Dessa forma, os relacionamentos entre líder e liderado acaba sendo superficial e sem poder. Eu vivi uma experiência uns anos atrás. Eu e meu esposo estávamos liderando um grupo de casados para sempre e ensinávamos alguns princípios àqueles casais, coisas que a vida nos ensinou, que Deus nos ensinou, mas num determinado dia nós tínhamos brigado, discutido. Estávamos discutindo quando um dos casais chegou mais cedo na nossa casa. Eles resolveram ir mais cedo para batermos um papo. E para minha surpresa, no momento em que a gente estava discutindo, a campainha tocou. E a gente não estava falando baixinho. E eu fiquei com muita vergonha. E eu me lembro que meu esposo falou assim: vamos recebê-los e falar a verdade. E nós os recebemos e então começamos a conversar, dizendo a eles, pedindo desculpas porque realmente nós estávamos brigando e que aquilo que nós ensinávamos a eles não eram coisas que em sua totalidade nós já praticávamos, mas eram coisas que nós acreditávamos. Eram princípios preciosos e o fato de termos errado não fazia perder o valor àqueles princípios. E para nossa surpresa, aquele casal abriu um sorriso e nos disse assim: vocês são nossos líderes, nós amamos perceber que vocês são gente dependentes da graça de Deus. E até hoje eu repito essa frase. Cada vez que eu me deparo com um erro meu, às vezes eu olho diante do espelho e falo: Elaine, você é gente dependente da graça de Deus. E assim acontece com cada líder, cada pastor, cada padre, cada professor, cada gerente. Todos nós somos gente dependentes da graça de Deus. Tenha coragem de admitir seus erros, tenha coragem de chorar. Jesus, ele fazia isso. O nosso modelo. Se analisarmos um episódio que narramos dias atrás, ele, lá no Getsemane, ele disse àqueles discípulos imaturos o quanto ele estava sofrendo. Ele revelou que naquele momento ele estava fraco. Muitas vezes nós não falamos porque pensamos assim: é só um menino, talvez os nossos filhos. Não tem maturidade para me entender, os nossos liderados. E na verdade Jesus não se importou com isso. Ele cumpriu ali um princípio, uma lei da qualidade de vida, e esses mesmos discípulos depois o abandonaram. Imagine isso. Mas isso não gerou angústia no coração de Jesus. Ele fez o que tinha que ser feito naquela hora. Sem que os discípulos soubessem naquele momento, eles estavam aprendendo uma grande lição.
Isso trouxe força para eles no futuro. Cada vez que eles se deparavam com um erro, alguma dificuldade nas emoções, eles então recobravam suas forças, baseados no exemplo que Jesus tinha dado. Histórias conectam pessoas. Se você deseja ter amigos perfeitos, se você deseja ter uma família perfeita, se você deseja ter líderes perfeitos ou liderados perfeitos, não encontrará no planeta Terra, definitivamente. Onde existem pessoas, existem defeitos. Por isso nós precisamos admitir que nós erramos e que as pessoas erram. Dessa forma nós vamos conseguir caminhar da forma que Jesus nos ensinou. Interessante que ao admitir nossas fraquezas e as fraquezas dos outros, nós podemos cumprir um princípio bíblico. Isaías 41:6 está registrado assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Olha que legal, nós dependemos uns dos outros, exatamente porque todos os dias nós estamos dentro de um processo, nós estamos aprendendo e nós estamos ensinando também. Lá em João 1:2, versículo 1, está escrito assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, sabendo que pecar é errar o alvo. Portanto, se alguém pecar, errar o alvo, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Na Bíblia também está escrito que sempre que pecarmos, sempre que errarmos o alvo, nós podemos clamar a Jesus, que Ele vem em nosso socorro. E todas as vezes que formos tentados a fazer algo que não deveríamos, podemos clamar por Ele, que Ele vai vir e nos fortalecer. Jesus Cristo era um mestre na arte de ouvir e na arte de dialogar. Não são poucos textos registrados na Bíblia que contam as inúmeras vezes que ele ouviu atentamente, parou, se sentou, escutou e disse e falou. E ele falava não apenas com pessoas importantes, pessoas que tinham status, não, ele falava com todas as pessoas. Tem uma história em especial que eu vou destacar nesse ponto, que mostra o diálogo de Jesus com uma mulher, conhecida como a mulher samaritana. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus nos dá uma grande lição. Os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos. Ao ver um samaritano, o judeu atravessava a estrada, ou vice-versa. Mas Jesus começa a conversar com aquela mulher e ela o desdenha. Mas Jesus insiste no diálogo e vai fazendo perguntas poderosas a ela e vai conduzindo a conversa sem se importar com a agressão dela. Jesus já tinha entendido que quem está ferido fere. Eu e você precisamos entender isso também. E Jesus tinha uma única intenção naquela conversa: capturar o coração emocional daquela mulher. E ele consegue. A conversa vai se desenvolvendo e Jesus vai construindo na memória daquela mulher uma imagem maravilhosa. E ele ganha o direito de ser ouvido por ela. Prova disso, existe um ponto da conversa em que ela começa a perguntar a ele também: Jesus, nós adoramos aqui nesse monte, os judeus adoram em Jerusalém. Onde realmente devemos adorar? E Jesus a responde, que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E esse diálogo nos dá uma lição. Nós precisamos fazer perguntas, precisamos parar para escutar, até ganhar o direito de ser ouvido pela outra pessoa. Primeiro ouvir, depois ser ouvido. Tem um trechinho que eu quero compartilhar com vocês já no finalzinho desse capítulo, que diz assim: para o mestre dos mestres, as pessoas que nos dão mais dor de cabeça hoje poderão vir a ser as pessoas que mais nos darão alegria no futuro. Invista nelas, cative-as, ouça, cruze o seu mundo com o mundo delas. Plante sementes, não espere resultado imediato. Quando eu li esse capítulo, eu me lembrei da história do Igor, um aluno que passou pelas minhas mãos há muitos anos atrás. Ele dava muito trabalho na escola. Nós chamávamos a mãe sempre na escola e teve um dia que a mãe me disse assim: Elaine, eu não sei mais o que fazer com o Igor. E eu falei: olha, a partir de hoje eu vou por um período toda semana na sua casa, eu vou conversar com ele, eu vou investir tempo no Igor, você aceita? E a mãe disse sim. E assim foi.
Eu fiquei por um bom tempo indo, fazendo essas visitas na casa dele, né, no meu trabalho como capelã escolar. Só que num determinado dia o Igor aprontou, ele já estava com a corda no pescoço, digamos assim, e o combinado com a mãe é que se isso acontecesse, iria sair da escola. A mãe tinha dito isso a ele. E foi assim que aconteceu. E quando eu fui me despedir dele, eu disse assim: meu filho, com lágrimas nos olhos, será que foi em vão tudo que nós fizemos? E ele me disse assim: professora, não foi em vão. Como você disse, você plantou sementes, elas estão aqui. Um dia elas darão frutos. Por muito tempo eu não via mais o Igor. E recentemente ele me achou nas redes sociais. E ele me disse assim: professora, eu quero te agradecer. E eu quero te dizer que as sementes deram frutos. Você vai ficar impressionado ao me ver hoje. Eu me tornei um homem. E eu me emocionei aquele dia e me emociono agora ao lembrar disso. Nós precisamos acreditar que vale a pena dialogar, vale a pena escutar, vale a pena plantar sementes. Elas darão frutos. Pelo menos uma vez por semana, desligue a TV, reúna-se com seus filhos, com seu cônjuge, dialogue. Ainda que exista discussão, é importante também. Saia com apenas um filho de cada vez, reserve durante um mês um dia e saia com um dos seus filhos. Reconheça as pequenas atitudes, os pequenos gestos, os pequenos avanços. Eu quero terminar essa nossa reflexão de hoje com um texto onde Jesus disse assim, que no reino dele, quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Muitas vezes nós não temos sucesso nos nossos relacionamentos porque buscamos coisas para nós, reivindicamos, queremos ser servidos. E o mestre disse, sirva, lave os pés das outras pessoas e você encontrará descanso, paz nos seus relacionamentos.